Senhor, nós te agradecemos até aqui, que o Senhor possa continuar conduzindo este culto em liberdade, a liberdade do Espírito Santo, a direção vinda do Senhor, que nós possamos receber, ó Pai, e acessar esse lugar de descanso, que o Senhor remova toda cegueira, surdez, idolatria, tudo aquilo que impede do teu povo caminhar, toda acusação, toda malignidade, toda opressão, toda resistência, que tenta impedir do teu povo entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação. Que o teu Espírito Santo venha fazer separação de luz e trevas dentro de nós, venha retirar todo o engano, toda a letargia, toda a dificuldade no crer, toda a lentidão, Senhor, toda a dificuldade de nós reagirmos. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti, e eu coloco a minha vida como instrumento Seu. Eu preciso de Ti, Pai, e cada ouvinte aqui também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título dessa mensagem é Descanso. Descanso em Deus. Quem gosta de descansar? Meu Deus, é muito bom, né? Mas eu só vou descansar a vida inteira? Não dá, né? Vai ter com a formiga ou a preguiçosos, né? Não dá para eu ficar apenas descansando. Mas o descanso, ele é uma parte importantíssima na vida do cristão. A palavra em Eclesiastes, não precisa abrir, fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Há tempo de trabalhar. Se alguém puder pegar um banquinho para nossa irmã, é melhor, né? Não é melhor? Vai ficar quadrada aí, hein? O pandeiro, com todo respeito. Com o banquinho fica redondo, entendeu? Então há tempo para todas as coisas. Nós vivemos de ciclos. Deus trabalha através de ciclos. Amém? E nós estamos às portas de um Shemitah. Como eu falei, o pastor Digão vai estar falando sobre isso, e você pode estudar. Mas a igreja, ela tem que entender os ciclos de Deus. Existem ciclos que são pessoais da tua vida. Eu estou num ciclo, eu sou solteira, eu sou mãe, agora eu sou casada, é um outro ciclo. Eu mudo de estação, né? Eu estou agora trabalhando, tem ciclos que você fica mais descansada. E Gênesis fala sobre isso, Gênesis 2, eu vou ler aqui, que havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, no 7º, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então esse ensinamento de descanso, do sabático, e o 7º ano de Shemitah é um ano sabático, é um ano de descanso, é um ano onde a terra descansa, aonde não estamos judaizando a igreja, não é isso, mas nós precisamos entender o relógio de Deus e os códigos. E o Shemitah, ele é um ciclo, e muitas coisas acontecem no mundo, questões financeiras, de autoridade, de governo, nesses ciclos do Shemitah. Então 7 anos é um ciclo do Shemitah, e o jubileu é quando são 7 anos, 49, não vou pregar sobre isso, mas nós entendemos que existem ciclos, e muitas coisas acontecem, não por acaso, mas de acordo com os ciclos de Deus. Amém? Agora, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós estamos 6 dias de trabalho, como ele falou, e o sábado, que seria o 7 de descanso, que às vezes é o dia do lazer, mas a gente sabe que lá em Israel eles fazem o sabático, não que a gente tenha que fazer o sabático no sábado, cumprir a lei. Lá em Êxodo fala, Levítico fala, não isso, mas nós precisamos aprender a descansar. Jesus é o nosso descanso.
A presença de Deus é o nosso descanso. E também aprender a desacelerar. Porque tem pessoas que põem a primeira, a segunda, a terceira e não param. A força do braço ainda é muito forte para nós. E nós não conseguimos descansar e nem desfrutar aquilo que a gente semeou. Então, como eu falei, o 6º ano é o tempo de semearmos e darmos a resposta certa. E como que eu vou dar a resposta certa? Tendo fé, obediência, vivendo a palavra, alinhando a minha vida à palavra de Deus, removendo os ídolos do meu coração. E queridos, muitas vezes a gente acha que eu não tenho mais ídolo porque eu não tenho mais santo em casa, eu não tenho mais imagem de escultura. Como lá em Levítico fala, tire e remove os ídolos. Mas isso não é apenas de imagem de escultura, ídolos dentro. Ídolo é tudo aquilo que você coloca confiança acima de Deus. É o apoio natural, é querer controlar todas as coisas. É idolatrar a minha própria vontade, é egolatria, eu no centro, homem no centro. É não conseguir confiar. E ele diz que quando nós semearmos no 6º, nós vamos colher até o 9º ano. Então a terra vai descansar no 7º. E isso é um pouco mais complexo, eu vou pedir para você estudar um pouco melhor, que isso é só uma pincelada. Mas esse termo sabático vem do vocabulário hebraico, também conhecido por Shemitah, que significa libertação, na tradução literal. O ano sabático é descrito para o povo judeu. Eles cumprem na lei, mas nós temos que entender que é um novo ciclo de Deus, é um ciclo onde nós precisamos depender completamente do Senhor. Como que está a sua dependência de Deus? Porque imagina um agricultor não poder semear naquele ano. Ele está 6 anos trabalhando, e eu vou te falar, agricultor, quem trabalha com terra é trabalhador, acorda, está escuro ainda quando acorda. Alguém aqui é agricultor ou conhece alguém? O povo que cuida de terra é muito trabalhador. Arregaça as mangas, trabalha, não tem preguiça. Essa geração que está preguiçosa, cada vez mais. Dá o prato, tira o prato. Falei, não, querida, você vai tirar as suas nádegas daqui e você vai pôr o prato lá. Eu quero bisnaguinha. Então você vai se levantar e vai pegar. Quer tudo na mão, quer tudo, sabe, controlar todas as situações. Eu quero que Deus faça do meu jeito, da minha forma, na minha hora. Não é assim que funciona. Nós precisamos aprender a depender. Então o agricultor e o povo lá em Israel, no 7º ano, eles descansam. A palavra diz, eu vou ler rapidamente em Êxodo. Antigo Testamento, pastor, assim, mas é um código. Nós não vamos cumprir o rito, mas entender que nós também precisamos descansar em Deus. O descanso faz parte da nossa semana, da nossa vida. E esse sabático geralmente é o quê? Para ter comunhão com Deus, para ter momento com a família. Eles ficam sem trabalhar, por exemplo, fora, para poder ter um tempo de comunhão, de leitura, de consagração, de busca. E de saber que Deus é Deus. Que se eu não for trabalhar, Ele vai trazer a provisão. E eu não faço isso todos os dias, mas eu entendo que em alguns momentos eu preciso parar. Olha o que diz em Êxodo 23, 10. O ano do descanso. Ciclos são semanais, anuais. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Então tudo que tem fruto na terra, o povo pode ir lá pegar, pode colher, pode comer. Os pobres do teu povo e do sobejo comam, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Depois fala sobre o sábado. 6 dias fará a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que tenho dito, andai apercebidos do nome. Amém, até aí. Ou seja, o que ele está dizendo? Uma vez eu ouvi assim, se você não quer descansar, a terra, as pessoas precisam descansar de você. Engraçado, né? Tipo, sai um pouco de cena,
eu preciso descansar de você, né? Assim, tô brincando, mas o sabático, né? O ritmo da nossa vida, para que seja saudável. Levítico 25, que o pastor Digão é mestre, né? Ele destrincha e faz live, é uma loucura. Mas olha o que diz: disse o Senhor a Moisés no versículo 1, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o campo, 6 anos e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem porarás a sua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. Eu não vou trabalhar e eu vou ter o que comer? Sim! Porque eu confiei, porque eu descansei. Ao teu servo e à tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, ao teu gado, os teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Depois fala sobre o ano de jubileu. Mas o que a gente tem que entender? Que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. E Ele é o nosso provedor. E muito ao contrário disso, de andar por fé e não por vista, é andar ansioso, é andar estressado, é andar querendo fazer na força do seu braço. E eu vou te falar uma coisa, que não vale a pena andar dessa forma, porque você vai se cansar. E muitas vezes nós nos cansamos com aqueles que estão correndo, né, de carros a carros. Imagina quando eles vierem a cavalos, ou seja, imagina quando tiver que aumentar a força, nós não vamos ter. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, mas você tem que confiar. E a fé, ela é muito importante nesse tempo, sempre foi, mas muito importante e decisiva nas suas escolhas, na sua semeadura. Muitos estão sobrecarregados, muitos se sentem cansados, fadigados. Nós precisamos aprender a descansar, como tipifica e exemplifica esse ano de descanso. Não quer dizer que a gente não vai fazer nada, amém? Nós estamos em outro contexto, mas nós precisamos colocar os ciclos de descanso na nossa vida. Nós precisamos aprender a descansar. Eu só descanso em Deus quando eu confio. Confiança, mais confiança e entrega, descanso. Se eu fico retendo, se eu quero do meu jeito, quero controlar tudo, eu não estou descansando, porque eu estou tendo que fazer um esforço violento para que tudo aconteça do meu jeito. E também fora a manipulação e outras coisas. Eu tenho que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu estou alinhado ao coração do Pai, a minha oração vai ser conduzida pelo Espírito Santo e eu vou conhecer essa vontade de Deus. Eu não vou esperar estar tudo bem ao meu redor para que eu descanse, porque você não vai descansar. Sempre vai ter uma aflição, algo no mundo tereis aflições. Mas nós temos que ter ânimo, bom ânimo, nos esforçar para entrar no descanso. Jesus se revelou como príncipe da paz. A paz que o mundo não te dá. Eu sou a paz, o príncipe da paz. E eu te dou, a minha paz vos dou. E a paz te faz se aquietar, descansar nele, confiar nele, esperar o tempo da colheita, porque quantas vezes a gente semeia e depois pega a semente, não se come semente. Você tem que semear e deixar na terra, deixar vir a chuva, a primeira, a segunda, para fofar, para preparar a terra para o plantio, para a semeadura. A ansiedade te faz comer cru. E o descanso em Deus, ele confronta essa forma de viver obstinada, ansiosa, preocupada. A ansiedade tem consumido muitas vidas.
Aonde é o teu escape? Aonde você coloca o teu escape? Na comida, muitas vezes em droga, espero que não, mas eu vivi isso, buscando um descanso. Talvez buscando esquecer traumas, esquecer dores, sendo que eu só posso ser curado na presença de Jesus. A cura na presença dele, a libertação, a salvação. E quando eu sei, tenho certeza da minha salvação, e uma das coisas que nos assustam quando a gente pergunta se tem certeza da sua salvação é não. Porque às vezes está em pecado, não está vivendo, se alinha. Eu tenho certeza da minha salvação por fé, e o que depender de mim eu vou viver. Eu estou buscando me alinhar, não sou perfeita, mas eu não sou ignorante. Eu estou tendo entendimento da palavra, e eu estou buscando praticar e permitir Deus me regenerar de dentro para fora. E essa paz tem que reinar. Porque uma pessoa sem paz, ela atazana a vida de muitas outras. Ela oprime, ela não está bem e não quer que as pessoas estejam bem, inconscientemente às vezes. Talvez você lide com pessoas assim dentro da tua casa, que quando ele está dormindo, você fica feliz. Misericórdia, mas às vezes é o conflito, às vezes é tão grande. Antes a gente ficava fora, agora home office tem que ser curado, porque senão tem casais que não estão se suportando. Não sabia que conviver com você tanto tempo era assim. Que triste realidade, verdadeira. Nós temos que confiar, largar as confianças nas coisas naturais, nos apoios naturais. Uns confiam em carros, em outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, confiança total. Repete assim, confiança total. E a fé é um dom, e eu preciso crescer nesse dom. Eu preciso crescer no meu nível de fé. Existe uma fé para salvação. Mediante a graça, por fé eu sou salvo. Mas existe a fé para eu caminhar pela fé. Quando eu não estou vendo, eu ponho o pé sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. Quando tudo está falando que Deus não está comigo, por exemplo, num diagnóstico, numa situação que vem para tentar abalar as estruturas, nesse tempo onde pessoas que amamos, estamos perdendo algumas. Em nome de Jesus não vai perder mais ninguém, mas também ninguém morre fora da hora. Deus não sabia que existia a pandemia antes que ela existisse? Ele é soberano, e por eu confiar na soberania de Deus, eu vou viver pela fé. É fácil? Não, mas é possível. Como que eu vou reagir no dia mau, como esse louvor lindo que foi cantado? Nós temos uma tendência de andar à frente de Deus. Isso está inerente à humanidade caída. Eu sei o que é bom para mim. Por isso que muitos não se aconselham, por isso que muitos não são humildes para pedir ajuda. Porque existe um governo do homem que precisa ser crucificado. Para eu viver na liberdade que Cristo nos libertou. O governo do Espírito sobre a minha vida. Eu preciso controlar as minhas emoções no sentido de administrar, não são elas que vão me governar. Uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa, ela não consegue se governar. Ela se precipita, ela passa na frente. Ela não espera o tempo. Até iria acontecer, mas ela atropelou, aí já melou. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Esse eu acho que é um dos versículos que meu marido mais fala para mim. Esse e Tiago, se Deus permitir, nós iremos. Eu falo, ai, Deus permitir. Eu já até falei isso, né? Eu já sei, sabe muito, então ouve de novo.
Mas Ele sempre fala, a gente vai para a missão lá para Guaíba, se Deus assim permitir. E a agenda realmente é se Deus, né? Porque a nossa agenda virou de ponta cabeça, voltou, já virou de novo. Amém? Em Deuteronômio 8 fala como Deus cuidou do seu povo. As roupas não se envelheceram, não precisa abrir lá, mas fala todos os mandamentos que eu te ordeno guardar para cumprir, para que você viva, multiplique e entre e possui a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E você vai lembrar no caminho que eu estava com vocês, que não se envelheceu a roupa, nem se inchou o seu pé nesses 40 anos. Ou seja, Deus sempre cuidou do seu povo. A coluna de fogo, a nuvem, Deus sempre protegeu, cuidou. Ele é soberano. Há muitos salmos, alguns salmos falando de descanso, agora saindo um pouco da questão do Shemitah, desse ciclo, mas o descanso que nós precisamos. Falando com a Pamela, não sei se ela está aqui, eu até consultei, está aí, né? Um dia ela pode falar mais sobre isso, mas sobre o descanso, a gente começou a correr, né? Filha, eu falei, vou imitar, né? Meu professor lá. Não, mas por causa de uma necessidade, o seu corpo físico precisa ser cuidado, porque você é templo. Mas o exercício pouco tem proveito, viu? Os educadores físicos não gostam disso, no sentido, né, tem proveito, mas comparado à eternidade, né? Porque vai perecer, mas temos que cuidar. E ela falou dos ciclos também que tem no treinamento físico de descanso. Porque o cara está drenado, ele quer treinar todo dia. Aí o professor fala, não, querido, qual é o seu dia que você vai descansar para regenerar o seu músculo? Qual o dia que você... Porque você está ganhando no descanso físico. Você ganha. Não tem dia de descanso. Eu não descanso, eu não paro, eu sou adrenalizado. Parei de cheirar, mas eu sou... Sabe o cara que, não para, assim... É até difícil acompanhar, né? Mas isso é interessante porque te protege de lesão, regenera o seu tecido muscular. Você precisa descansar para poder voltar melhor para o treino, entendeu? Às vezes mudar de treino, mudar de estímulo. Mas a moral é que nós precisamos nos aquietar, porque Ele é Deus. Mesmo o salmo que eu abri aqui a palavra fala que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos guia aos pastos verdejantes, às águas de descanso. O salmista, muitos salmos, ele falou, a minha alma, por que está abatida dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Porque nós somos corpo, alma, espírito. Não somos corpo glorificado, nós ainda sentimos medo, ansiedade, os sentimentos são inerentes à humanidade, não é que você tem que negá-los, mas você tem que trabalhar, você tem que deixar o Espírito governar, desenvolver uma inteligência também emocional, entender quem está à frente, quem decide, porque as suas escolhas vai mostrar o que você vai viver, amém? Então, agora eu quero que você abra em Mateus 11, 28 a 30. Esse convite ele é maravilhoso e ele traz um convite a todos, não apenas para uma classe, mas a todos, porque o Evangelho é pregado a toda criatura. Não mais apenas aos judeus, mas aos gentios, nós somos alcançados. Você pode dar glória a Deus por isso? Que hoje você pode ouvir a palavra em 2021 aqui, já traduzida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que convite que Jesus está fazendo. Uma pessoa muito estressada, sobrecarregada, provavelmente, quase certamente, ela não está descansando. Eu não estou falando só de dormir, porque não é preguiçoso, mas descanso em Deus, descanso na alma, a alma, quietude de espírito.
E ele está falando: vem a mim, eu vos aliviarei. O jugo é uma travessa de madeira esculpida que ficava sobre os dorsos dos animais, dos bois, jumentos, mulas, e permitia que esses animais puxassem o arado juntos. Geralmente andavam em dois, e era feito sobre medida que encaixasse no animal, e ele trabalhava por horas. Esse jugo colocado sobre eles, eles tinham um potencial de trabalhar por horas sem ferir, sem dar bolha, sem se ferir o tecido. Facilitava o trabalho do animal. Está se referindo ao jugo do Senhor, que é leve e suave. O fardo do Senhor é suave, é leve, o jugo é suave. Ou seja, você vai caminhar, você vai ter força para continuar, você não vai parar, não vai retroceder, não vai largar a mão do arado. E ele diz: aprendei de mim. O aprendizado está muito ligado a um coração humilde, a uma pessoa que é humilde. E aí encontrarás descanso, o descanso que tanto nós precisamos. Esse jugo de Jesus é excelente, ele é útil, ele é aproveitável, ele é adaptado ao propósito. E tem que ser leve, prazeroso, porque senão fica um fardo pesado, que nós sabemos muito bem quem carregava esse fardo: os fariseus, os religiosos. Religiosos ficam muito esgotados, eles não vivem aquilo que eles pregam muitas vezes e exigem que os outros vivam, colocam uma carga sobre as pessoas além, que nem eles carregam. Esse não é o discipulado de Jesus. Ou não tem que ser. O fardo da religião é pesado demais para nós levarmos. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio para trazer relacionamento e para colocar sobre nós um fardo que é leve, um jugo que é leve, um fardo que é suave, para que nós possamos servir com alegria, usar os dons que Deus nos deu, sem pressão, sem ter que provar nada para ninguém. Eu faço porque Deus tem me capacitado. Amém, queridos? Vem aprender comigo, o Senhor está falando, pois eu sei como que é. Você vai prosseguir. Se você hoje tirar esse jugo pesado, esse fardo pesado, você vai conseguir continuar e não vai precisar descansar, desistir. Se você aprende a descansar, até na guerra você encontra descanso. Um guerreiro, um intercessor, um pastor, ele precisa continuar pregando, ele precisa continuar avançando, guerreando contra principados e potestades. A igreja foi chamada para guerrear. E uns falam: não, a guerra não é para mim. A guerra é para você. Porque quando você aceitou Jesus, você já tem uma guerra pessoal. Ainda que você não entre em dimensões de guerras mais elevadas. Você tem uma guerra entre a sua carne e o espírito. Você tem uma guerra contra o Satanás, não é contra as pessoas. Nós não podemos ignorar as astutas ciladas do nosso adversário, para que ele não encontre vantagem em nós. Tem gente que está apanhando e quer que alguém socorra. A gente pode orar, te ajudar, mas você precisa se alinhar, entender o que está acontecendo. Então nós precisamos entrar no descanso. É simples, mas não é fácil. Eu preciso me esforçar. Olha que paradoxo. Eu tenho que me esforçar para descansar. Eu preciso me esforçar para entrar no descanso. Quais são os inimigos desse descanso? Algumas barreiras é a presunção, é achar que sabe tudo, que é melhor, o que precisa e como obter. Então você é obstinado, a obstinação, o ativismo quando vai descansar, não consegue. Até porque você se sente útil apenas quando você trabalha. Quando você não trabalha, você não sabe nem quem você é. A sua identidade é uma coisa, o fazer é outra. Eu preciso entender quem eu sou e o que eu fui chamado a fazer.
E pretensão, eu sou capaz de resolver os meus problemas, independência, força do braço, como eu já falei. Os pontos comuns desses três, né, ativismo, pretensão, é a descrença. Eu não dependo. Quem aprende a descansar não se desespera. Ainda que às vezes o nosso homem exterior, né, a gente tem aquela guerra e parece que vai desesperar, a gente consegue voltar ao prumo. A gente consegue alinhar o barco. Você já nunca ficou a louca assim? Não estou falando da louca no pejorativo, mas, teve momentos de crise, de pós-parto, de que o Alexandre falava, cadê a Valéria, né? Quem está aí? Não, eu creio que não era demônio, porque não tinha. Se tinha, saiu, né? Mas cadê a mulher de oração? Cadê? Porque eu estou vendo uma louca aqui, entre aspas, achando que Deus errou, achando que Deus falhou, e isso passa no nosso coração. Só que vai ficar com isso no teu coração, você vai morrer espiritualmente. Ou você vai se fadigar, você vai se esgotar. Por que pastores, líderes, pessoas entram em burnout? Isso é conhecido até mesmo como algo relativo ao trabalho. Esgotamento, horror canoles, aquele, né, super hiperativo. Deus cura hiperatividade. Eu preciso aprender a me centrar. Eu preciso aprender esse ciclo de descanso. Em Timóteo, olha o que ele diz. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha a confiança deste homem, que ficou em prisões, que ficou em tantas situações de confinamento, de isolamento, de opressão, ensinando aos filhos espirituais. Confia. Se eu confio no meu Senhor, eu descanso. Porque Deus zela pela tua vida e existência. Você não precisa ter insônia para cuidar do dia de amanhã, porque o seu próprio dia já vai trazer os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Em Mateus 6, é uma lição para a ansiedade da vida. A ansiedade esgota. Deus zela pela sua existência, Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Quantos de nós já saímos de férias e voltamos cansados? Porque não é o lugar, claro que o lugar favorece, eu quero ir lá para a praia de Pipa, lá para o Nordeste, sem frio, lá sombra, água fresca, isso favorece, mas não adianta eu fugir com a minha alma aflita. Pessoas fugindo do propósito, pegando rotas de fuga, para não enfrentar a sua cruz, para não enfrentar o seu discipulado, só que vão ter que retornar, porque a fuga não existe, existe um caminho, o caminho que é Jesus, o caminho que é o teu caminho, é a tua peregrinação terrena, é o teu propósito existencial. E Deus zela por ele, porque Ele escreveu lá em Salmo 139 que todos os seus dias já foram escritos. Mas será que ela confia em mim o suficiente para esperar, para ver eu fazer, para dar as respostas de fé, para semear, para sacrificar, para ver cumprido o que eu tenho na sua vida? Jesus, Ele é o nosso descanso. A presença de Deus. Entra hoje na sua presença. Quantos não entram por causa do fardo da religião, da acusação, do jugo? Não sou digno, essa história, não sou digno. Até quando você vai dizer isso? Ninguém era, mas pelo sangue de Jesus eu posso entrar no santíssimo lugar. E eu não vou ficar como vítima, eu não sou digno, ninguém veio. Jesus já foi te resgatar, ninguém precisa vir te buscar. Jesus já foi te resgatar, ninguém precisa vir te buscar. Você precisa ir até Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Ouvireis e me revelareis a vós.
Mostrarei segredos ocultos que ainda não sabes. Eu revelo os meus segredos aos amigos. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção, entre aspas, de semeaduras. As suas próprias semeaduras selecionam o que você vai viver. Ai, aquela pessoa chegou na igreja hoje, olha lá, 1 mês, que inveja, ela já está sendo, 1 mês não, né? Mas no mínimo 1 ano, sei lá, mas também não posso dar limite para Deus, entendeu? A gente tem mais ou menos, né? Vai servir 1 ano, tal. Mas a gente está 1 ano que é menos entendido do que aquele que está 10. É mais entendido do que aquele que está 10 que não anda, não avança, não obedece. Aconselhando a gente, não para julgar, de forma alguma, a gente quer ajudar. Mas a pessoa, ela está cometendo o mesmo erro que 10 anos atrás. E aí eu falo assim, mas você já cometeu esse erro antes. Você decide, escolhe fazer de novo. Então você já sabe o que você vai plantar, escolher. Então você pode ir embora. Sabe quando a pessoa, o seu filho, vem pedir um conselho, entre aspas, ele já está decidido? Ele vem contar e querer te convencer que aquilo que ele quer fazer por obstinação e fala ainda que Deus falou. Não use o nome de Deus em vão, é muito sério isso. Meu Deus. Então, se está pesado, nós precisamos hoje, igreja, reavaliar. Porque nós ainda voaremos, nós ainda temos um caminho que é longo. Nós ainda temos muitas vidas para salvar. Nós ainda temos nações, lugares para serem alcançados. Ainda Ele está chamando aquele que vai dizer, eis-me aqui. E nenhum preguiçoso fala, eis-me aqui. O preguiçoso se esconde. E ainda tem inveja do trabalhador. Ele não quer fazer, mas ele quer impedir que os outros façam. Sai da frente. Dá espaço. Se você não quer entrar, não fica na porta. Entende? É sério, porque a vida está passando. Eu vou ficar o quê? 10, 20 anos na igreja depressiva? A depressão é real, eu já tive depressão. Já precisei de ajuda médica, psicológica, tudo bem. Depressão pós-parto, um grande trauma, luto. Mas o que eu vou fazer com isso? Quanto tempo eu vou viver sobre esse jugo? Eu preciso pedir ajuda, eu preciso jejuar, eu preciso não ficar passivamente aceitando a morte, a opressão. Se Ele já me deu a vida e vida em abundância. Eu não consigo entender pessoas que estão conformadas com a vida distante da abundante. E a gente está aqui para ajudar você a herdar a terra prometida. A caminhar como um Moisés, como um líder, como um profeta que está avisando a terra, que está falando, a gente está indo para lá, a igreja está caminhando, porque o líder está à frente, não porque ele é melhor, porque Deus o constituiu, e ele sabe que ele precisa nos capacitar, porque senão a igreja não fica aberta. Deus vai levantar um outro. Como um pai de família, eu preciso saber para onde a minha casa está indo. Eu não sei, ela que sabe. Ela pode saber também, porque ela é inteligente e sábia. Mas você precisa saber. Não sei. Senhor, não oramos. O sacerdócio, todos fazem a sua parte. Restaura o prazer da comunhão e do servir ao Senhor. E para ir finalizando, eu quero que você coloque Hebreus 4, 1 a 13. Eu acredito que é um dos últimos versículos. Isaías fala, aqueles que esperam, os jovens se cansarão. É lindo, né? Isaías, a águia. Recebi um vídeo de uma águia saindo de uma caixa. Não sei se vocês já viram assim. Maravilhoso. A águia, ela anda além da tempestade. Ela é mais solitária, mas ela quando vem uma tempestade, ela não é essa covarda. Ela vai em direção à tempestade.
essa ousadia, esta unção está sobre nós. Não é que eu não vou ter medo. Às vezes você olha e fala, pastora, ela é muito corajosa. Você não tem noção. Pastor tem medo, pastor também é tentado, pastor é humano. Tiago sofreu as mesmas tentações que Elias, homem. Mas a resposta, o que você vai responder? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem te fadiga. Você acha que Deus cansou? Se enfadou da tua vida? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, porque o homem é humano. E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como água, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É andar debaixo do poder de Deus. Com fé. Uma pessoa que não tem fé, ela fadiga fácil, ela para, ela nem foi. Ela vai pelo que ela vê, e Deus está falando, igreja, dê uma resposta de fé. Aleluia. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer, olha que bonita a arte que o meu filho jovem fez. Põe lá, por favor, obrigada. Olha o que diz. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha a importância de ser ouvida e acompanhada por fé. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem entra no descanso? Quem crê. A fé é hoje. O que eu fico esperando, a esperança é para amanhã. Eu não espero o que eu vejo, eu espero o que eu não vejo. Porque se eu espero o que eu vejo, isso não é esperança. Mas a fé fala do hoje. Eu acredito no que a palavra de Deus diz para mim. Eu acredito, Ele não faz acepção. Independente da minha história, traumas, famílias, da onde eu vim, eu acredito que ela se apropria a mim. Sabe? A síndrome da rejeição, Deus vai fazer com todos, menos da minha vida. Chega! Seja curada da rejeição. Ele vai fazer na tua vida e mais, através de você. E Ele escolhe as coisas que não são, para que Ele seja glorificado. Fala, quem é essa mulher, o gago que nem sabia falar? Quem é esse Davizinho? Não era ele que aparentemente teria que ser escolhido. Eu escolho. Eu capacito, diz o Senhor, não eu. Né? Para escolher os discípulos, a gente tem que ouvir a Deus, né? Os diáconos, as unções. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, se Deus descansou, quem sou eu para não descansar? Né? Não entrarão no meu descanso, visto portanto, e resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas.
olha o esforço, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é cortante como uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu estou pondo aquele 1.5. O Alexandre ama essa velocidade. Ele até postou, falei, não, ele teve a capacidade. Além de amar, ele postou para mostrar que ele põe, se tivesse 2.5, sabe, áudio de 10 minutos, é para matar o peão, né? Cara, tenha misericórdia. Não é que você não pode mandar. Geralmente quem manda áudio grande fala no final, desculpa, pastor, eu não ia falar tanto. Pede desculpa até, mas já está lá, né? E eu não consigo ignorar. Esse é o meu mal, tô brincando. Não tem mal, mas eu fico, puxa, a pessoa precisa, né? Mas essa velocidade está nos abençoando, não é mesmo? Porque a palavra, então, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Então, o nosso esforço tem que se dar nesse sentido, entrar nesse descanso pela fé, obediência. Cuidar, você quer ser cuidado por Deus, obedece, anda alinhado com a palavra, entra nesse lugar de descanso. E Jesus, ele foi questionado pelos fariseus muitas vezes de curar no sábado, porque a tradição estava acima das pessoas. Não, a tradição está acima, o enfermo vai ficar passando mal lá, vai continuar com a enfermidade dele, porque nós temos que cuidar da tradição. Não. Sábado pode curar? Pode. Novo Testamento pode curar. Ele não deixava, em Marcos fala sobre isso, você pode ler em muitos capítulos, na verdade, do Novo Testamento. Os fariseus insistiam em colocar suas tradições acima das necessidades das pessoas. Muitas vezes o Senhor fala para mim, pessoas vêm antes de coisas. Principalmente cuidado de filhos. Eu faço muitas coisas quando eu chego em casa e elas ficam esperando uma atenção. E algumas vezes Deus falou para mim, ela vem antes. Não estou falando comida, porque ela precisa de comida, né? Mas estou falando celular. Vou ver lá os boletos. Não, eu preciso entender o tempo, as minhas prioridades. Tem crianças com crise de ansiedade porque não têm confiança, não descansam, se sentem desprotegidas, com medo. Porque a presença do pai e da mãe acalma. E se não tem o pai, ou se não tem a mãe, ou se perdeu, Deus vai dar graça. E vai cuidar dessa criança. Mas eu postei até sobre isso, não é de brinquedos que crianças lembram. Às vezes ela valoriza mais aquele brinquedo feito manualmente do que é a presença. Quantos pais trabalhando, saindo, essa pandemia até que voltou um pouco para casa. Teve coisas que colaboraram para o bem. Voltar para a realidade da casa, da mesa. Então, no sábado, no sabático, eles comemoravam a aliança que Deus tinha com o povo. O descanso. Ninguém vai ficar na tradição, mas precisa ter fé, precisa dar as respostas certas. O louvor pode subir. Então, o Senhor quer falar conosco nessa noite, já está falando. E você vai agora orar. Fechar os teus olhos. Você que está nos visitando. Você pode continuar entendendo sobre o Shemitah, porque você precisa dar as respostas certas. Mas nós precisamos acessar e entrar nesse descanso. O descanso eterno, a eternidade, entrar no descanso eterno. Eu sei que existe um bálsamo vindo sobre nós nessa noite. Um bálsamo que quebra jugos. Que rompe, quebra jugos pesados. Se você é um obreiro e se sente cansado, percebe a sua fala, percebe a sua forma de responder às pessoas. A irritação, a ira é uma das manifestações de esgotamento. Ninguém nem falou nada, você já...
Parece cachorro que vai morder, entre aspas, ninguém é cachorro, né, aqui. Mas assim, bravinho, agressivo, sabe? E a gente vive essa realidade. Eu estou falando, eu também. Eu desconto nas pessoas que não tem nada a ver. Quantas vezes eu já não vi, pai sabe que estou falando, descontando no filho, porque é o para-raio. A presença de Deus tem que fazer parar esse raio. Na presença de Deus, Ele é o teu escudo, o teu refúgio e tua fortaleza. Ele é o socorro presente no dia da angústia. Se eu estou cansado e sobrecarregado, eu tenho que correr para a presença. E não ficar correndo para paliativos, sedativos e tentativas para que alguém me traga o descanso. Esse alguém é Jesus. Se eu ainda ficar dependendo das pessoas, os relacionamentos saudáveis são interdependentes. Eu preciso do outro. Não estou falando que eu não preciso viver com o outro, porque eu não vivo isolado, eu preciso de meu relacionamento. Mas eu não posso ficar transferindo para o pastor, para o líder, para o outro, uma carência que só Deus vai suprir. A sua alma geme por um descanso, por uma provação. Identidades que foram destruídas, foram machucadas, feridas. Deus quer restaurar a identidade dos filhos. Ele pode. Não pede para outro fazer isso. Não fique esperando que quando o pastor te chamar, você vai ser curada. O pastor da tua alma está aqui. E Ele está em todos os lugares que você o invoca. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que me buscam de madrugada, aqueles, se o desespero é tanto, isso precisa ser transformado em busca. Não de subterfúgios, de fugas, mas busca do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. E nele eu encontrarei descanso para minha alma. E eu vou poder dizer, ó minha alma, porque às vezes não tem ninguém que vai falar isso para você. E você precisa deixar o Espírito governar. E você vai falar, alma atribulada, encontra descanso agora no Senhor. Olha as promessas dele para você. Ele é fiel para cumprir. A obra que ele começou, ele vai completar. Oh, sai incredulidade. Eu decido caminhar por fé. Você tem que afirmar para você. Na verdade é o Espírito Santo ministrando ao teu coração, ao teu espírito. Eu saio de culto, entro em culto, ouço palavra, e aonde que isso está gerando algo novo em mim? Eu sou acessível ao Espírito Santo. Algo tem que mudar de dentro para fora. Hoje eu quero colocar diante da cruz toda angústia, todo cansaço. Vinde a mim. Esse é o momento de você vir a Ele. Se você está num ciclo de renovo, glória a Deus por isso. Mas ninguém vive no renovo todos os dias. O dia mau chega, a provação vem. E a nossa fé será provada como ouro pelo fogo, para que ela cresça. Jesus, nós aceitamos o seu convite. Nós viemos até a Ti. Nós chegamos à Tua presença e colocamos todo o fardo pesado. Nós removemos todo o jugo que não está apropriado à minha vida, que não é para mim. Um jugo que não é leve, eu retiro agora da minha vida e coloco aos pés da cruz. Eu retiro os meus ídolos. Eu quero remover os ídolos da minha vida. E o ídolo tem nome. O ídolo pode ser uma pessoa, um objeto, uma circunstância. Espírito Santo, sonda-me, sonda-me e me faz compreender quais são os ídolos. Santifica-me.
quero renunciar os ídolos. Eu quero renunciar o controle, o domínio, a manipulação, para que tudo aconteça do meu jeito. Isso na verdade tem me fadigado, eu tenho oprimido outras pessoas, eu tenho desconfiado. Eu não quero caminhar dessa forma. Eu decido hoje viver por fé. Por isso nós renunciamos o espírito de incredulidade desse lugar dos nossos corações, o espírito questionador, o espírito que questiona as promessas, a palavra, a minha fé. Em nome de Jesus, bate em retirada. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é fiel para me guardar até o dia final. Não por força e nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Hoje nós renunciamos o controle do homem, o governo do homem. Governa, Jesus. Governa áreas que o Senhor não governava mais. Porque Ele virá e visitará a terra. E eu quero subir no Shemitah. Eu quero subir na Sua presença. Eu quero ser elevado por Ti. Oh, eu Te desejo mais que o ouro e a prata. Eu Te desejo. A minha maior necessidade é a Tua presença, Senhor. Todos os falsos deuses, todas as falsas suprimentos, eu renuncio nessa noite. Toda dependência emocional, toda dependência de homens. Isso não quer dizer que eu não tenho que estar debaixo de autoridade, mas eu preciso aprender a obedecer às autoridades, para eu poder ser bem-sucedido, para eu poder crescer. Deixa a imaturidade nessa noite, deixa a teimosia, deixe a imaturidade, deixa essa fase que tanto quer te prender. Esse ciclo faz com que ele saia, ou melhor, saia desse lugar. Não adianta todo mundo acreditar e querer te puxar, se você não tomar a decisão de sair desse lugar. Isso foi uma história da minha vida, um capítulo, ela não é a minha história. O trauma não é a minha história, o trauma faz parte de um capítulo, mas hoje eu conheço um Deus que cura. E Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para te curar, para te salvar. Ele é Jesus, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os enfermos são curados, os cativos são libertos, as dívidas são perdoadas. Ora, mas em Teu nome, em Teu nome, Dá-me encobrir, somos curados. parecer, Porque a paz é uma pessoa, a paz é uma promessa para os filhos. lembrar Se passares pelas águas, não se afogarás. Pelo fogo ele não te queimarás. Porque eu estou contigo no meio da sarça, no meio do oceano, no meio do fogo. quiser me abraçar. Adore-o, adore-o. Coloque a sua vida, rasgue o seu coração. Parecer perder, me lembrar. Eu me lembrarei. O povo de Deus tem memória. Lembra-te. Lembra-te. Ei, cantor e marcha. O teu Redentor vive. Que a
de Deus abriga no refúgio seguro, no esconderijo do Altíssimo. Corre para essa habitação. Eu habitarei no meio de vós. Que a paz é uma promessa. Estabelece a paz. Você Ora mais, espírito atribulado, espírito angustiado, espírito de tristeza, vai saindo em nome de Jesus. Eu encontro descanso. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem Maior do que toda tempestade, na escuridão. maior do que as adversidades, maior que a pandemia, maior que a morte. Ele é Jesus. Seu nome é Jesus. Oh, seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma Todo aquele que me invocar, eu me revelarei, diz o Senhor. que ilumina a escuridão. Invoca-me, invoca-me, e eu estarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, certamente ele cumprirá. Aleluia. Ora mais, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. As maiores tempestades Você tem um nome são as que internas. ilumina a escuridão. Aquieta-te, Você tem um nome entra no descanso. lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Só as vozes. Tá um pouco microfonado. Os nomes. Um nome. Isso, o povo que conhece a Ele. Na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele já venceu a morte. Você tem um nome que acalma a tempestade. As interiores, Pai. Um nome que ilumina a escuridão. Quem é esse que até mesmo a tempestade faz cessar? Ele é Jesus. Seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero fazer um convite a você que está aqui de forma presencial, foi convidado por alguém. Você pode ter certeza que esse alguém te ama. Porque quando eu provo algo, quando eu provo a presença de Deus, eu não consigo contê-la apenas para a minha própria vida. Ela começa a se transbordar. Eu transbordo o que eu carrego. E a presença de Deus está aqui. Está na tua casa. Aonde Ele for invocado, ali Ele vai estar. Ele está perto. Vai chegar um dia que Ele não vai estar perto. Hoje é o dia de invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto. Então, se você está nos visitando também de forma online,
Se você quer entregar a sua vida a Jesus, por que a Jesus, pastora? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque Ele foi o único que foi crucificado e cumpriu a sua missão até o fim, para salvar a humanidade que estava distante do Pai. E através de Jesus, que é o caminho, Ele é a verdade e a vida, nós temos nosso relacionamento com o Pai, com Deus, o Criador, o que me gerou, o que falou: haja Valéria, haja Mariana, haja João, que desejou o teu nascimento, a tua vida. Você retoma esse relacionamento. Não é através de uma religião, mas de uma pessoa. Como que eu sei disso? Porque Ele se revelou a mim, e isso está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Santas Escrituras. E esse livro é um livro verdadeiro. Ele é um manual, ele tem tudo que você precisa, todos os seus questionamentos, situações, síndrome, questões existenciais. Esse é um livro de revelação. Jesus marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele deseja entrar na tua vida para marcar a tua história, como tem marcado a minha. Porque senão não estaria aqui, muito menos pregando. Em algum momento da minha vida eu estava indo para um outro lugar, Ele me encontrou e falou: vem para cá, você é minha. E eu vou te alinhar com o seu destino profético. Por isso foi necessário submissão, obediência, fé, para eu poder estar aqui hoje. Isso não quer dizer que eu não capenguei, que às vezes eu não quis voltar atrás e desistir. Mas Ele não desistiu de mim e nem de você. Independente dos seus erros, acertos, se você foi ferido, abusado, machucado, Ele considera as suas dores. Mas Ele te diz: eu quero te tirar essas dores, para que a tua história mude de capítulo. Porque a tua história não vai ser apenas de tristeza, de rejeição, de orfandade. Precisa ter outro capítulo de ressurreição, de aceitação, de filiação, porque tu és o meu filho amado. E todo ser humano tem um vazio existencial que só pode ser preenchido em Jesus. Então, se você está aqui com a mão no teu coração, se você nunca fez essa oração de confissão, ou se você estava distante, desejou, isso é muito pessoal. Não é, fecha os teus olhos, é um momento seu com Deus. Se você deseja entregar a sua vida, porque Ele é o único mediador entre os homens e Deus, você pode repetir uma oração comigo, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Porque existem anjos, existem no mundo espiritual, as suas palavras têm poder, a sua confissão é validada. Então você pode repetir assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu numa cruz há mais de 2000 anos atrás, por amor, para perdoar os meus pecados, para me resgatar, para que eu possa ter acesso à presença de Deus, para eu receber o poder de ser filho de Deus. Então eu abro meu coração e eu confesso o Teu senhorio. Entra na minha vida. Espírito Santo, trabalha dentro de mim. Me ensina a palavra. Fala comigo. Eu quero ter entendimento. E não mais andar sem direção. A vida vai muito além de apenas trabalhar, comer, dormir, estudar. Isso tudo é maravilhoso. Mas eu quero, repete assim, eu quero conhecer o meu propósito, o meu destino. Em nome de Jesus.
Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Porque um dia estaremos eternamente juntos. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, entenda que Deus criou o homem para a eternidade. Em Eclesiastes fala sobre isso. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Mas esse senso de eternidade foi perdido por causa do pecado. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos reconectamos à videira, ao Senhor, a videira verdadeira, a Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, nós voltamos a ter entendimento de eternidade. E a vida eterna já começou. Desde a sua concepção foi startado vida. Eu te planejei, eu te concebi, a concepção eu permiti. E a vida eterna é conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Nunca eu vou dizer que já conheço, eu só ensino. Nunca! Eu sempre estou conhecendo, porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder. Ele é Criador. Eu não conheço nem tudo que existe nessa terra. Eu vou para a serra, eu vou para o mar, eu vejo coisas, se eu fizer algum mergulho, eu vou ver coisas que eu nunca vi. Da criação, imagina do Criador. Revela-te a nós, Jesus. Oh, revela-te a nós, Senhor. Que a igreja nunca venha ficar nessa estagnação, achando que já sabe, como religiosos. Eu já sei, eu posso dar lição de moral em vocês. Não, nós não somos essa classe. Nós não queremos ficar neste lugar. Nós queremos ficar no lugar de discípulo, no lugar de ensinamento, no lugar de submissão, dependência, não de autossuficiência. Uma igreja que espera a tua volta, uma igreja que se prepara para a tua volta, uma igreja que acende as suas lamparinas, uma igreja que carrega o óleo, porque não sabe o dia nem a hora. Se você fez essa oração, nós queremos te receber. Nós temos aqui um ministério Boas-Vindas, que é um ministério de boas-vindas. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. De recepção, porque a casa de Deus precisa ter acolhimento. Na casa de Deus todos são bem-vindos, até aquele que pode cheirar mal, que está mal vestido. Todos diante de Deus são amados. Então, se você está nos visitando, você pessoalmente, você pode vir dar um oi para essas queridas irmãs, para te receber. E se você está de forma online, eu quero pedir que você mande aí uma mensagem através do QR Code. Tem um telefone de WhatsApp ou no direct do Instagram, para que você possa se apresentar. É uma forma que nós temos de conhecer, de saber que existem pessoas ainda de forma online aceitando Jesus. Haverá festa nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus nessa noite. E a festa na terra. Se você aceitou Jesus, levanta a tua mão. Você é muito bem-vindo. E nós queremos dar uma salva de palmas a Jesus, porque a festa nos céus. E se a festa nos céus, a festa na terra. Não há maior alegria do que o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você já renunciou, você já entregou o fardo, e você já agora recebeu o jugo do Senhor. Se reveste do fardo do Senhor agora, profeticamente. Fala: eu me revisto do fardo, eu recebo o jugo e o fardo do Senhor, que é leve e suave. E eu vou prosseguir sem tirar a mão do arado, sem desistir, em nome de Jesus. A vontade é continuar, ficar aqui agora, cantando
As minhas lamparinas estão acesas, mas nós vamos para nossa casa com elas bem acesas. E quem não vai deixar apagar? Eu. Amém? Vocês querem mais um louvor ou não? A gente ficava até meia-noite, agora a pandemia nos está pondo uma pressão, né? Vamos começar pelo menos. Se você está com seu filho no ministério infantil, você vai pegando e nós vamos encerrando. Estão acesas porque eu espero a tua volta, Jesus. Eu quero andar de forma posicionada. Esperando o barulho dos seus passos. Obrigada pela tua presença. Como é bom te conhecer, Jesus. É só bater que eu vou abrir pra você. Nós vamos abrir e dizer: eis-me aqui. Envia-me a mim. É só bater que eu vou abrir pra você. Já tirei as vestes de pecado. O sangue escarlate purificou a minha vida e vestes. Minhas lamparinas estão acesas. Recebe o renovo que a unção te traz. Barulho dos seus passos em direção à porta. A unção que te capacita. Só bater que recebe o óleo que o Senhor está derramando, o bálsamo. você entrar. É só bater que eu vou abrir.
santidade. A minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar aqui. Esse fogo que era lindo assim. Deixa ele entrar, deixa ele habitar. Ele não vem para visitar, ele vem para habitar. Há um tabernáculo só neste lugar. Os olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. As minhas vestes brancas. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Porque eu, o Senhor, habito entre vós, habito convosco. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vós farei fecundos e multiplicarei. O inimigo não vai impedir a multiplicação de Deus, de almas. E confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões de vosso jugo e vos fiz andar eretos. Aleluia, aleluia. Levítico 16. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprir, isso vos sucederá. Como que 1 persegue 5 e 5 persegue 100, só no poder sobrenatural de Deus. Humanamente, as batalhas que foram vencidas pelos profetas, Elias, pelos reis, é porque Deus era com eles. E Deus vai contigo. Deus é contigo por onde andares. Ramasturianderemas. Às vezes eu não estou sentindo, mas eu creio. E Ele vai à frente, Ele vai na retaguarda, Ele vai ao direito e à esquerda, e nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa, porque Ele dá ordem aos teus anjos, a meu respeito, ao teu respeito, para nos livrar. Amasturian, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e nós fizemos dele a nossa morada, o nosso refúgio. Poderoso Deus, Ele é o homem, você é o homem que Deus vai, você é a mulher que Deus escolheu ir, e que honra carregar a presença. Oramas, por isso vasos de barro, mas que carregam o que há de mais precioso. Você carrega a presença para que outros conheçam a presença. Compartilhe-a, não guarde apenas para você. Seja
anunciador das boas novas. Deus está trazendo, eu creio, uma necessidade, uma capacidade para a igreja de evangelizar. Por muito tempo eu nunca me vi como uma evangelista. Esse ministério dos 5 ministérios, eu me encaixo mais no pastoral e no profeta. Mas o evangelista, todos têm que falar. Talvez eu não sou evangelista, mas todos precisam anunciar o que aconteceu na minha vida, quem fez essa obra, quem está fazendo a obra, porque é tudo sobre Ele. Eu apenas me submeti, eu apenas me coloquei à disposição e permiti Ele trabalhar. Seja curada da depressão, seja curada da síndrome do pânico, seja curado de dependência química, emocional. Chega a hora da tua cura, chega a hora da tua cura. Você não aceita mais a escravidão. Libertação, recebe. Nós vamos cantando para casa essa canção e dormir assim, ó. Milhares. Senhor, traz sonhos proféticos, restaura os dons, renova os dons sobre a tua igreja, que saiu de uma posição passiva, de não me usa. Nós queremos ser instrumentos, sim. Renova os dons que um dia já foi liberado. Libera dons à igreja, para que a tua igreja seja edificada, sem ciúme, sem competição. Recebe o dom que é para você e flua no dom que Deus te dá. E nós vamos dormir seguros, sem insônia. Nós vamos dormir porque Ele nos leva a um lugar seguro e às águas de descanso. E você pode pedir para o Espírito Santo quando você deitar: eu entro no descanso. Já entrou, mas você pode repetir isso. Ó minha alma, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei pelos seus feitos. Que a graça, estende a sua mão direita, que a graça, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida de agora e para sempre. Vai na paz do Senhor, que nada roube a paz do teu interior, porque ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Que a presença de Deus seja palpável em tua vida, seja tão real que você veja os frutos e a transformação diária que está acontecendo na tua vida. Que Deus te abençoe, te faça frutificar, te faça multiplicar, te faça prosperar. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua parentela, em nome de Jesus. Que Deus venha nos livrar, porque Ele nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.